minhas lindas brasileiras, meus brasileiros também, Bom dia, bom dia, bom dia, Seja bom bom dia, bom dia. dia. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sabemos que E hora boa noite. certa você vai ouvir esse episódio, mas está aqui o nosso bom dia, porque agora, nesse exato momento, são 8h45 AM, horário aqui, né, dos Estados Unidos. E eu e a Pampom Sim, hoje temos um tema bem legal, principalmente para as mamães. Eu tenho certeza que as mamães irão amar. Bom dia, Pampam! bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Atenção, brasileiros, nós estamos de volta e o assunto de hoje é interessante, tá? Roda a vinheta, meu amor. Cada um Vamos lá. irritando, Gostou assistindo a demais. gente. É muito bom, né, amiga? Olha, eu vou te É, falar uma muito coisa, bom. é muito gostoso essa parte nossa da gravação e eu fico imaginando já, assim, ó, visualizando quando a gente estiver no nosso espaço. Vai ser incrível. Nosso Vai dar estúdiozinho. risada demais, mulher. A gente já Vamos. dá risada A gente assim. já dá risada de tudo o tempo todo, amiga. A gente não pode conversar, que já é difícil manter. Olha, mas assim, se a gente não fosse focada assim, na questão de fazer as coisas bonitinho, a gente tava lascada, amiga. Porque, olha, toda vez que a gente conversa é risada, é piada, é um ditado que sai errado, é a memória de uma coisa que aconteceu. Não, falando de ditado errado, já estava na minha cabeça aqui uma coisa, mas nem vou falar. Olha só, Ai, meu já Deus. iniciei esse podcast falando que vamos fazer a melhor entrega para as mamães hoje, elas irão amar. Oba! Você concorda comigo, Pampam? Concordo, eu acho que vai ser um assunto muito, 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 muito útil. Eu acredito. E já vai ser uma bagagem maravilhosa para nossa maravilhosa aqui, Pampam, que aí Oh, daqui meu a pouco Deus. tá com os filhos, as fileirinhas de filha, vai ser, olha, já fui falar, já falei desse tema no podcast, então já sei como vai funcionar. Então já fica aí, amiga. Já fica Ai, as meu dicas para Deus do você, nossa céu. futura Só você. mamãe aí. Mãe de Só três, você. quatro. Quatro, amiga, quatro. Quatro. Oxi, só se for de cachorro. Não, 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 não. Quatro. Um menino, menina, menina, menino. Igual lá em Oh, casa. meu Lá em Deus. casa são assim: um menino, menino, um menino, um menino. Você acredita? Ah, Ai, meu um Deus. time de Só futebol. você Você mesmo. faz quatro, me dá dois. Fica com dois. Ai, meu pai do céu. Pronto, porque você não tem. Porque três do seu não é o suficiente, né, amiga? Cinco, cinco é o número do sucesso. Cinco é o Mais número do três é o sucesso, número né, do meu. amiga? É, mais três também. Três é o meu número da minha energização, da minha energia. Três é o número do meu projeto, do meu método. Três é Trindade. Três é tudo de Pois bom. é verdade, É, né? Eu já tá três e tenho três crianças. Tá certinho, amiga. Olha só, não tinha pensado exato. nisso. Ah, Oh, essa meu noite, Deus. inclusive, eu acordei 3h33. A noite passada também, 3h33. Gente, essa espiritualidade está fazendo você trabalhar, hein? Que esse é o horário de É, espiritualidade, é o é, horário que a gente fica eu- mais próximo ali na questão da vibração, né? é verdade. Espiritual, fazer as nossas orações e É, meditações. Então vamos é. lá, vamos falar sobre o assunto Bora, de hoje. O assunto de hoje, bora. gente, é a volta às aulas aqui nos Estados Unidos. Amiga, Uhum. pra gente, já que você tem bastante experiência, que para mim a minha experiência aqui na escola, né, com esse sistema foi eu sendo estudante de faculdade, mas também sendo au pair, babá, então nós vamos fazer assim, para o assunto ficar mais relevante, eu vou te fazer perguntas. Yeah! Ok. Porque você ainda está lidando com todo esse processo com as suas crianças aí todos os dias, todos os anos. Né? Então, eu acho que para ficar mais relevante para as mamães que estão ouvindo, os papais também que estão ouvindo por aí, a gente vai, eu vou focar nas perguntas para você, e aí você responde para a gente com todo o seu expertise de super hot mama, de como navegar essa questão das escolas com as crianças. Então vamos lá. Minha primeira Obrigada, pergunta Pampam. aqui. Obrigada. Mas lembrando, antes de você iniciar, lembrando, Tá. meninas, o que nós passamos aqui são baseados na nossa história real, ou seja, eu tenho uma experiência, até porque eu sou mãe de três, então eu tenho essa experiência. A Pampam vai estar me fazendo as perguntas, então eu vou estar falando para vocês a minha experiência aqui nos Estados Unidos, vivida Uhum. mesmo, eu, Aline. E claro, com base nisso, a gente estuda antes de passar algumas coisas para vocês, então a gente tem alguns fatos também que é comprovado, né, amiga, assim, Sim. correto por lei mesmo. Então, o foco mesmo é passar a nossa experiência. A minha experiência foi essa. E eu posso te ajudar nisso? Como? Entendeu? Então, só para Uhum. deixar claro, até porque
tem muitas diferenças de escolas para as escolas. Então, toda Tem, pergunta e de que irá estado, voltar para de mim. estado. Então, assim, os Estados Unidos é aquele negócio Exato. que a gente já falou num podcast anterior, né, amiga? Estados Unidos é uma união, é Estados União. Unidos. União de 50 estados diferentes, cada um com as suas leis, Exactly. cada um com a Yeah. sua, né, assim, as suas normas, as suas Normas. escolas, os seus Exato. processos. Então, assim, o nome do país em si é de fato Estados É Unidos, porque são 50 Estados Unidos, né? Então, unidos vamos deixar claro. com Exato. diferentes leis e também decretos, né? Tem muitas coisas que Isso. vocês assim não acreditam que não faz ideia, até porque nós também, agora que o nosso projeto, nosso trabalho, a gente está desenvolvendo e aprendendo muito. Então, assim, Uhum. hoje toda Sim, pergunta que voltar para mim, eu vou responder com base na minha experiência e isso. falando o correto, que é o estado onde eu moro hoje, atuo hoje, que é aqui no estado da Flórida, na cidade de Sim. Tampa. Ok, bora Isso. lá, papai. Estou pronta, Então, preparada e vamos lá. querendo. Então, vamos lá. Sendo mãe de crianças imigrantes, como é que foi para você matricular as crianças na escola? Como é que foi entender essa diferença entre um bairro e outro? E o que que acontece quando você tem que, por exemplo, se a criança, porque aqui é muito parecido com o Brasil, é o primário, depois, né, o que a gente entra lá, né? Nossa, meu Deus, eu vou falar de ginásio, olha que eu tô velha. Né, que entra no Ensino. ensino médio, né, ensino É. fundamental, ensino médio, essa diferença, né? Às vezes aqui nos Estados Unidos a gente geralmente tem que trocar as escolas, né? Conta Uhum. pra gente, amiga, como é que foi essa parte da matrícula, a parte de entender a mudança, quando você tem que trocar uma criança a outra da escola? Obrigada pela oportunidade. Passar a Ai, formalidade. celebridade. Celebridade. Vamos lá, vou voltar lá. Quem nos ouviu no primeiro episódio vai saber que eu cheguei nos Estados Unidos em janeiro, que inclusive esse ano faz 6 anos que eu estou residindo aqui. Janeiro, 28 de janeiro de 2020. E já cheguei aqui, já Paga, estava paga. já no final, uma surpresinha. Cheguei nos Estados Unidos no final, pré-final do ano letivo. Por que, Aline? Eu vou chegar lá depois. Volta lá. Antes mesmo de sair do Brasil, por ter familiares aqui, morando aqui nos Estados Unidos, eu envio uma documentação. Né? Essa documentação foi enviada ao histórico escolar da Ana Júlia e da Alice. A Alice estudava em escola particular, a Ana Júlia estudava numa escola chamada SESC no Brasil, né? É uma rede de escolas grandes que tem no Brasil, e tinha mudado para a pública também. Mas aí eu peguei o histórico delas das escolas e enviei para cá pelo correio. Estava aqui pronto. Eu fiz isso. Você pode trazer isso na sua viagem, ó, é opcional, tá? E eu fiz o envio, ok. E você Ao fez chegar, tradução juramentada também, amiga? Só para não, ajudar o pessoal. Você mandou o histórico em não fiz português tradução. mesmo. Mandei em português, Ok, o histórico em tá. português, aham. E que não precisou também. No meu Ok. caso, não precisou. Por quê? Vou explicar. Aí eu cheguei aqui, essa documentação já estava aqui, e a parte mais gostosa foi porque eu me conectei com a pessoa, que inclusive é do meu estado, né? Graças a Deus por isso, que se disponibilizou em me ajudar, segura na minha mão. Uhum, Então, ao chegar aqui, foi aquela questão de pandemia e tudo mais. Então, as crianças, eu consegui matricular, porque tudo foi fechado em março. E uhum, como eu cheguei em janeiro, em fevereiro eu consegui fazer as matrículas. E uhum. como foi esse processo, eu vou contar agora para vocês. Senta aí no bumbum, senta no bumbum, papão. Senta no bumbum, respira, que vai ser legal ouvir isso aqui. No meu condado, onde eu morava aqui próximo aqui, tinha uma escola, a nota não era tão boa, a nota era 5, mas Uhum, era a escola que iria me servir naquele momento. Então eu uhum, abracei e fui para essa escola. E ao chegar nessa escola, lá tem vários formulários, né? Que é uhum. do pré, aí vem do primeiro ao quinto ano, que inclusive é, É é, middle é school? middle school, e depois é o middle school, exatamente. Então, tinha os requisitos, né, que eles precisavam.
E sabe qual é a parte principal do requisito lá que eles pediu, além desse formulário, preencher tudo certinho, endereço, blá blá blá? Era o cartão de vacina. Aí Hum, sim eles tiveram que traduzir todas as vacinas, porque antes das crianças entrar na escola tem que fazer o teste físico, né? Então, eu fiz hum, todo esse preenchimento de formulário. Aí minhas crianças, ao preencher o formulário, eles já me deram um papel, e com esse papel eu marquei, e é muito engraçado. Toda escola tem próximo. No Brasil fala postinho de saúde, né? é, Aqui se fala o Tampa Family, todo mundo conhece Tampa Family, onde faz, né, aham, exames e tal. Gente, próximo das escolas sempre tem um. um Sempre, sempre. postinho médico, Um vamos dizer assim. postinho, é exato. Então, assim, eles me deram esse papel, essa folha, e com esse documento eu ia lá fazer o teste físico das crianças. Nessa escola, quem ia estudar nessa escola? A Alice e a Ana. A Alice ia Hum, começar o primeiro aninho, e a Ana uhum, já estava no quarto ano, e a Ana estava no quinto ano. Porém, a Ana voltou um ano. ok. E aí, mas antes mesmo da Ana começar, eu preenchi tudo isso para eles entrar na escola. Fiz todo esse preenchimento de documentação, levei para fazer os exames, e é tudo assim, muito rápido. Graças a Deus, eu consegui no mesmo dia. Sorte? Não sei, aconteceu. Não vou dizer que foi sorte, porque assim, essa coisa é muito relativa. Teve dias que esse teste, igual esse exame que eu fiz, para entrar na escola, eu tive que fazer a mesma coisa. Não é o que eu fiz nessa escola que é válido para todas. Até porque ele depois foi para a Middle School, tiveram que mudar. Elementary, amiga, ó, Ah, é voltando lá. elementary. Eu tinha esquecido da elementary Elementary school. School. É, que Tá é o vendo? kindergarten, elementary school, middle school and high Exactly. school, verdade. Tá vendo? Foi bom eu frisar nesse Nossa, ponto, que porque eu bom. lembrei que exato. Então, gente, e mantenha aí, só para você ver. Então, kindergarten, elementary school, middle school e o high school. Então, Isso. a Alice estava no elementary e a Ana também, né? Já estava saindo. Uhum, Porém, eles voltaram. Mas focando na entrada dela na escola, fizemos todos os testes físicos, né? Que é uhum, medição altura, peso, faz todos os testes. E as crianças, cada uma das minhas filhas, amiga, por mais que elas tinham as vacinas, tudo certinho, se eu não me engano, ela acho que não três ainda que precisavam para entrar na escola, e a Alice também, uhum, algo assim. E fizemos exame de sangue também. Geralmente, exame de sangue eles não pedem, só que como a gente uhum. estava vindo residir no país, eles solicitaram esses exames de sangue, Sim. depois não mais. É, Aí eles, de imediato, né, eles dão uma folha, eles já te Uhum, entregam aquela folha ali certinho, e essa folha tem que ser entregue na escola. Aí sim, mas eu lembro que elas tomou uma vacina e no calendário delas, da vacina, no cartão de lá, faltou uma uhum, vacina ainda. Mas não, mas como eles tinham me dado a folha, não teve problema. Eu consegui fazer a matrícula uhum. e depois eu voltei com esse papel comprovando que ela tinha tomado todas as vacinas. Mas Que assim, legal. assim, para eles entrarem na escola era o tempo, né? Porque como eu estava fazendo a Uhum, matrícula, aquela documentação, foi o tempo já do papel ficar pronto, também a vacina também chegar para eles aplicar nela e eles entrar na escola. Porque eles entendi. não deixam, você tem que estar tudo corretinho para entrar na escola. É um Sim. processo. Você não vai lá e faz a matrícula hoje. Não, Uhum, isso não aconteceu comigo. Tem alguma aham, mãezinha aí que passou por isso, conseguiu fazer tudo no mesmo dia, ok. Comigo não foi assim. E aí, assim, eles pegam tudo em papel, tudo e preenche tudo e fazem tudo. Aí tem a questão dessa escola também. é, Eles, assim que eu fiz a matrícula para elas na escola, que deu tudo certo, graças a Deus, lá na escola tinha uma mulher abençoada. Eu falo, gente, Deus preparou tudo com tanto carinho, porque ela cuidou tão bem, porque as meninas zero idioma, zero, assim, né? A uhum, Alice tinha um inglês básicozinho por elas virem escola particular, mas zero, sabia nada. E assim, uhum. cuidou com tanto carinho, sabe? Porque assim, por mais que elas ficavam na classe, elas tinham uma aula meio que particular, Pampam.
Olha que Todos legal. os dias, 20 minutos, essa Uhum, professora pegava as duas para fazer aula com outros imigrantes também, para focar. Mas assim, eu não tive uma dificuldade para matricular. uhum. A minha experiência foi essa: chegar na escola, que era próxima ao meu condado, que fornecia o bus também, porque eu cheguei que eu não dirigia, né? É Eu não dirigia. verdade. Uhum. Então, essa escola, além de ter o bus, porque tem assim, se eu morasse, por exemplo, ao lado da escola, eu teria que levar, eles não. Mas como eu morava, tipo, 5, 6 minutos da escola, aí sim o bus passa. Então, eu, mesmo não tendo a nota boa, foi a escola que estava Dentro do funcionando para mim, alcance, assim, era o dentro que do meu vocês alcance, precisavam. funcionava para Uhum. mim. Legal. Então, foi isso. Eu preenchi esse formulário, as crianças passaram pelo teste físico, a Ana e a Alice, fizeram todo esse teste físico, tudo certinho, e assim elas iniciaram a escola. Porém, Entendi. elas ficaram uma semana na escola somente, amiga, porque logo depois foi lockdown. Foi, Ah, é o Covid, né? Foi em pleno Covid, é verdade. fevereiro já é um mês curto, né? Fevereiro já é um Uhum. mês curto. Então, Elas assim, fizeram aula online na época? fizeram, mas posso contar? Eles forneceram um computador e fizeram aula online. Só que eles. Uau! Uhum, você acredita, amiga? Eles Imagina, forneceram. nossa, É, que diferença. só que eles viram que não estava funcionando muito bem essa questão, que muitos alunos estavam tendo dificuldade. Então, Uhum. é, deram, né, continuidade, porque, amiga, por lei, as escolas têm que ter 180. Eu até marquei aqui, vou até ler para vocês, que eu já sabia disso quando eu matriculei lá. Mas as escolas públicas têm, por lei, 180 dias letivos obrigatório. Então, assim, é 180 dias letivos obrigatórios. Então, assim, eles tinham que cumprir esses horários, sabe assim? De carga horária e tudo certinho. Mas não estava funcionando muito bem esse negócio de aula online, não, tá? Não Entendi. estava. Aí, beleza. Aí voltou as aulas, né? E foi quando tudo iniciou na vida das minhas pequenas. Foi muito gostoso a experiência, assim. Que É, bonitinho. ontem, engraçado a gente gravar hoje sobre esse volta às aulas, né? E ontem nós estamos com visita aqui em casa. A curiosidade mesmo da nossa visita foi falar sobre isso. Como foi você chegar assim? A resposta da Ana foi um desafio, porque eu não sabia o idioma, eu tinha vergonha, aquela insegurança, né? Olha só. Uhum. Mas Que posso dizer bonitinho. mas eu posso te entregar uma palavra de verdade? Coragem, são corajosos, porque Então. meus filhos iam para a escola, amiga, eu deixava no ponto, lá passava, era 6h30, 6h35, chegava na escola às 7, porque roda, né? Então, Uhum. assim, ai, já eram mais que vitoriosos, porque estava indo com o bus, com os próprios passos, chegando ali, dando o seu melhor, começando, sabe? Então, assim, Bonitinho. todo dia era um reforço maior. É gostoso ter essa experiência de pegar o bus. Eu acredito que você vai me perguntar sobre o bus, você Sim. vai me perguntar. Isso, então, é isso que eu ia falar. Conta pra gente um pouquinho, né, sobre essa questão da rotina das crianças, como é que é o transporte. Depois também, se você puder dar uma dica pra gente da questão dos materiais, eu acho que vai ser bem Vou bacana a agregar gente tudo cobrir. então. Isso, que eu, É. eu tô tentando não interromper tanto, porque você já tá indo tão fluido na conversa, assim, os pontos, né, conforme você tá revivendo tudo isso, que eu tô deixando você explicar, mas eu acho que seria interessante a gente cobrir, então. Como que é a questão da sua rotina, a preparação dos lanches, a comida da escola e o transporte, já que você entrou no bus. Então, e aí você fecha com a questão do material escolar. Se você tiver dicas para o pessoal que está ouvindo a gente, acho que vai ser bastante interessante também. Welcome back. Vambora, então. Eu vou falar tudo isso, maravilhosa, porque realmente tá passando um filme na minha cabeça. Eu não posso me emocionar, porque, assim, É, eu deixava, gente, sério, tá passando um filme na o minha cabeça. orgulho dela de mamãe, assim, ai, que tirou, já Porque, daqui a pouco as lágrimas correm. porque, assim, amiga, eu sou uma pessoa que eu me doei muito, assim, pelos meus filhos nessa questão. Porque, assim, eles não sabendo o idioma e, assim, eu colocando eles na escola, eles, para mim, eles são mais que corajosos, eles são vencedores, sabe? Porque eu tinha um bebê de 1 ano e 11 meses,
Tinha acabado de completar, na verdade, 2 anos. Em fevereiro, o Murilo completou 2 anos. Eu tinha um bebê de 2 anos e eu tinha as meninas na escola, então minha fase é passar com o Murilo e elas na escola, então eu ficava louca para elas chegarem em casa e me contar tudo, sabe? Mas assim, eu acordava bem mais cedo, eu acordava entre 5h30, assim, 5h35, por aí eu acordava, preparava o lanchinho, né? Deixava tudo preparadinho no box lunch deles, da Alice da Ana. E aí elas acordavam, a Ana era de comer, hoje ela não é, tá igual a minha, assim, não é muito de comer cedo, mas elas gostavam de comer pela manhã, então elas comiam, geralmente eu acordava elas entre 6h10, 6 horas, 6h10 no máximo, porque o bus passava 6h35, né, 6h40 no máximo o bus passava. E a questão do bus também tinha cor e numeração. O delas eu lembro até hoje que era o primeiro bus foi o orange, porque todos os bus aqui, eles são meio laranja, é amarelo, um amarelo mostarda. Só que eles têm uma identificação, né? Tem o orange, então ela tinha um número de identificação também, porque naquele ponto que elas pegavam o bus, tinha outros bus que passavam também. Então eles têm uma identificação. Inclusive, isso é tudo passado na matrícula, tá? Quando você fecha a matrícula ali, eles já passam tudo isso para você. O bus é esse, tudo certinho, o horário, tudo, inclusive o calendário escolar, amiga. Ao matricular os meus filhos na escola e quando a gente vai fazer o open house, tá? A gente já recebe o calendário escolar, que é onde eu vou agregar daqui a pouco, juntamente com o material, só para vocês entenderem. Mas voltando lá, eu fui preparar o lanche, elas lanchavam tudo certinho e a gente ia para o ponto de ônibus. E aí ali elas iam para a escola. Então a carga horária delas escolares era de 7 da manhã, né? Que eu deixava de 7. Na segunda-feira sempre sai cedo. Eu lembro que eles liberavam elas meio-dia, e eu chegava entre meio-dia e 50, meio-dia e 50 no máximo. E no decorrer da semana elas saíam 1h50, então eu chegava entre 2h10, 2h15, no máximo 2h20 em casa também. Era a carga horária. Só que as minhas filhas também, amiga, tiveram a experiência de estudar na escola Charter School. O que é uma escola Charter School? É uma escola que ela tem uma carga horária maior, né? É uma escola que não é igual a escola, é uma escola pública também, porém mais privada, né? Meio que particular, privada, assim. Por quê? A, essa escola, a carga horária dela era maior e os alunos são reduzidos. Não é igual a escola pública que minha filha estudava, que tinha 40 alunos na sala, 30 alunos na sala, é muito aluno, sabe? E essa escola, os alunos são mais reduzidos, a carga horária é, é maior, eles não têm o auxílio de bus, não tem, essa escola não fornece bus, tem que levar e buscar, porém tem essa vantagem do horário, igual as crianças começavam a estudar 8 e saía 4 da tarde, mas assim, eu deixava eles na escola 7h45, então só saía 4, 4h30 da tarde, entendeu? Quando tinha outros eventos também. Então isso era muito bom. Porque o que pega, a maioria das mães aqui, é essa questão, elas saem para trabalhar, amiga, então tem que já deixar as crianças prontas em algum. Como é que a gente fala aqui que eu esqueci agora? Eu nunca deixei meus filhos, nunca precisei, graças a Deus, mas elas deixam em algum after school, né? Sim, uhum, Porque todo mundo trabalha, todo mundo sai de sim, casa, assim, né? Eu tive essa facilidade de poder trabalhar de casa e ter esse acesso, mas a maioria das mães aqui deixa no after school porque não tem como pegar, né? Não tem uhum. como deixar uma criança menor de idade dentro de casa também. Enfim, Sim, aqui nem pode, na verdade, né? Se você deixar na, criança menor de 14 anos, eu acho, em casa, é perigoso dar por muito lei. BO, o pessoal vai chamar a polícia, social services, um monte de coisa, né? Então, assim, eu preciso olhar certinho os detalhes, até a gente pode colocar como uma curiosidade depois no Instagram para ajudar o pessoal, mas aqui é uma coisa muito séria, não é que nem um negócio lá no Brasil que a gente pode ir deixar a criança sozinha aqui, isso daí não rola nos Estados Unidos, gente, isso daí não pode, Não. né? E tem umas mãezinhas que eu até conheci, vou colocar câmera e tal, mas não, não recomendo também, porque já que você tocou nesse assunto, eu vou só fritar rapidinho para não sair do nosso contexto. Os apartamentos aqui são, gente, são tudo descartáveis esse negócio aqui.
qualquer coisinha errada, eu conheci uma cliente que a filha dela colocou um peixe para fazer, fritar assim, grelhar, foi tomar um banho rápido, só que ela esqueceu. O que aconteceu? O O apartamento pegou alarme, fogo. né? É. Amiga, pegou fogo. E por ter seguro, graças a Deus, né, levou para lavanderia, tudo, ela recuperou tudo aquilo ali. Mas voltando, isso é muito sério. E a menina tinha já 15, 16 anos já. Ó, para você ver. Isso é muito sério. Pegou fogo. Uma panela que deixou com um negocinho grelhando. A mente esquece, às vezes interage, faz alguma coisa. Então, eles têm já esse cuidado, porque tem que ter mesmo, né? Tem que ter. É muito sério isso. Mas voltando a falar, então, assim, essa questão do Buzz, uma experiência, porque uma coisa é você ver isso em filme, outra coisa é você viver isso na pele. Então, é muito gostoso, foi muito bom. E aí, logo depois, eu mudei, né? Elas ficaram nessa escola. A Ana voltou um ano, a Ana não foi para o quinto ano. Eles me perguntaram, mãe, como vocês são imigrantes, né? A língua é uma língua nova, um idioma novo. Você autoriza sua filha a voltar um ano? Aí eu falei assim, autorizo sim, ela voltar um ano. E foi isso, autorizei. Você é maravilhosa, eu te amo, tá? Por trás do bastidor Adoro. ninguém sabe. Mas vai, conta, amiga, vai, mais coisa. Vai. E foi isso. Então, Aí, a questão do material. Os materiais sim, foi maravilhoso porque eles facilitam a nossa vida, gente. É assim, uma lista intensa, tá? Não é pouca coisa, não. Mas assim, coisas que ele já escreve, você tem um tempo para entregar. Você leva esse material no open house, inclusive. E assim, o material é o mais engraçado, que é mais coisas assim de limpeza, sabe? Coisas para a escola mesmo, porque eu acho que eles fazem muita atividade assim, então assim, eles fazem essa lista com muito aquele Lysol, é muita coisinha assim, mas é uma lista é. intensa, mas não é a coisa tipo assim, ai, difícil de achar. Não. Você encontra no Dollar Tree, em todo canto você encontra material escolar, você Dollar Tree, consegue. Five Below, Five Walmart. Below, Walmart, Target, você consegue. E aqui o que me enganha, que não tem essa desigualdade. Caderno igual para todo mundo. A não ser as mães que queira algo diferente, você encontra também. Você vai para a Amazon. Na Amazon você encontra. Ou agora na Five Below, uma coisa interessante. Ano passado eu comecei a observar, ver uns cadernos com capas diferentes e tal, assim, sabe? Uns cadernos mais bonitinhos, mas sim, vários, mesma coisa. Porque eu vejo aqui uma coisa que eu observei muito, as crianças, não tem aquela coisa, o meu é melhor, o seu é melhor. Nós temos iguais, o material, sabe assim, é bem legal isso. E outra coisa mais, você me perguntou do Buzz, aí vocês tiveram experiência. Posso falar do Murilo rapidinho do Kindergarten, que o Murilo. Sabe o que que eu ia falar? A questão da Hum, curiosidade do Walmart, que você falou que quando tem uma semana certa para pegar o material da escola, que é que é mais tax em free. conta. Ah, Tem, é acho que tax free. 2 semanas antes do volta às aulas, que tem quem deixa. Eu deixo às vezes para comprar, É. e eles deixam os tax free. É muito bacana isso, amiga. E para Muito quem bom. não sabe, aqui nos Estados Unidos, os impostos geralmente eles não estão inclusos no preço que você vê nas coisas. Então, esse tax free que a gente está falando é sem imposto, né? Sem A gente imposto. tem isso de várias formas. Às vezes, em época de furacão, por exemplo, se a gente vai pegar coisa de emergência, que nem lanterna, essas coisas, a gente tem tax free. Então, eles retiram o imposto. Então, todo o recibo, para quem nunca viu os Estados Unidos, quando você olha o preço das coisas na prateleira, vai ter o precinho deles lá. E aí, quando Uhum. você passar o cartão, pode ser que seja mais caro do que o preço que você viu. Por quê? Porque eles vão adicionar a porcentagem do tax, né? A porcentagem do imposto. Então, quando você compra esses materiais escolares dentro dessa janela que a Aline mencionou, que é 2 semanas antes, né, amiga, das aulas Duas, voltarem, exato. você vai ter, 2 semanas. não significa que seja todos os estados, pode ser que seja, a gente pode pesquisar isso e voltar aqui, mas aí você vai comprar o material com o preço que você está vendo na prateleira, sem ter o adicional do imposto em cima daquele material. Então é isso que é o tax free aqui. É, Isso é muito bom. E fala assim, é porque é barato. Mas ajuda. Ajuda porque os últimos anos que eu comprei material, e aqui em casa são 3, né? Ajudou muito, facilita muito mesmo, muito. Porque, assim, igual eu falei, ali vocês têm, por exemplo, cola é 4 colas, é tubo disso.
Por exemplo, 4 pack de portite, não sei o quê, e folhas, eles pedem muitas quantidades, sabe? A qualidade é a mesma, igual para todo mundo, mas assim, eles pedem muita quantidade. Isso só reduziu mesmo agora, por exemplo, a Ana está no high school, que né, um folder ali e tal. Agora o Murilinho e a Alice é bastante coisa, eles pedem bastante Ai, coisa. Mas Ana tem tá todo no o high preparo. school, que bonitinho. Mas olha, tem todo o preparo. Não é uma coisa assim, nossa. Vou falar a experiência do Murilo do Kindergarten, amiga, rapidinho, porque eu Fala. sei que a gente tem um tempo. Sim, O conta Kindergarten, pra Murilo gente. entrou no Kindergarten e foi maravilhosa a experiência que eu tive, né? Lá ele também tinha o cardápio, e nas escolas aqui eles fornecem um cardápio, tá, gente? Hum, Tão bonitinho, amigo, cardápio. Ele ficou nessa escolinha por 2 anos, né? E foi uma escola também que Deus colocou no meu caminho, assim, pessoas. A dona da escola ela é da Colômbia, ela é colombiana, e assim, lá servia comidinha de verdade, não podia levar nada. Nada, nada, nada. Só 2 peças de roupa e o material, né? Que era mais de limpeza, essas coisas também. Mas comida, nada de lanche. Lá é o que a escola fornecia. E se ele era alérgico a alguma coisa, a gente deixava já escrito no formulário, tudo certinho, que aí eles mudavam, né? Mas tinha uma nutricionista que passava todo o cardápio bonitinho, a coisa mais fofa, amiga. E nessa escola eu pagava a semana dessa escola era 180, eu tinha um desconto. É. E quem é cidadão americano consegue fazer aplicações, então paga bem menos, assim, entendeu? Quando é na escola, consegue aplicar, a pedir ajuda do governo. Mas eu acho que eu fechei, né? Falei do bus. falou do É, bus, falou da alimentação. Ah, alimentação também você não falou que tem uma coisa, você compartilhou uma curiosidade legal comigo, que é, além de você fazer a lancheira, as escolas geralmente ainda têm, né, o lanche ali, mas você tem uma conta também, né? Você falou que tenho essa deixa, né, para as conta. crianças. O Como que número é de isso? estudante. As crianças, quando entram na escola, é gerado um número de estudante. Esse número de Uhum. estudante é para o resto da vida deles. O número de Ah, estudante da legal. Ana, é exato, o número de estudante que a Ana tem desde o elementary school é o que ela carrega agora, ter no high school. Então, esse Hum. número, eu tenho esse número de estudante, então eu tenho sai automaticamente da minha conta para a conta deles na escola. Então, Ah, eles têm uma legal. conta na escola, eles conseguem fazer a compra de comidinhas, mas assim, o lanche da escola é muito bom, tá? É aquela coisa, a gente fala, essa escola fornece hambúrguer, pizza. Gente, mas assim, por É exemplo, cultura Chick americana, gente. Não vai ser cultura o Brasil, né? Não americana, vai a ser gente arroz e tem que feijão. respeitar. Mas eu coloco, o Murilo leva cenoura, bolinho, leva as coisas saudáveis que ele gosta, mas ele come também as coisas da escola. E Sim. posso te falar uma coisa, amiga, de verdade? As escolas, inclusive a escola que a minha filha está agora, maravilhosa, onde só estava com voucher, inclusive do Chick-fil-A, eles ganham Uhum. direto esses descontos, sabe? Eles ganham esses vouchers de promoção de muitos lugares. Murilo, quando estou no kindergarten, ele teve vários passeios. Ele ganhou, amiga, 6 meses cartões para ele e para nossa família, de vários parques aqui, vários lugares Ah, que por seis legal. meses, por 6 meses, você tá entendendo? Então Uhum. são coisas muito bacanas que agregam muito, muito. Sim. Então, assim, eu não tive essa dificuldade com as crianças. Não tô tendo, graças a Deus. Agora a Alice já vai mudar de escola, né? A Alice vai sair do elementary e vai pro middle school. A Alice já tá naquela fase, agora vai pro 6º ano. Agora eu já tô vendo outra escola de novo, novamente uma charter school. Hoje a escola que meus filhos estudam, a nota é 10. A Alice e o Uhum. Murilo. A Ana também, a nota de escola da Ana é maravilhosa, o high school. Só que eu quero uma charter school. Por que eu quero uma charter school? Porque eu quero os dois juntos na mesma escola. Aí tem essa Hum. questão que não tem bus. Charter school não fornece bus. Mas tem a É. opção também daquelas vans que levam e buscam, Uhum. sabe? É bem Sim. bacana. E Muito mamães, bom. vocês estão ouvindo esse episódio? Vai nos escrevendo aqui, vai nos falando a sua experiência também Sim. aqui. Tudo que eu tô contando aqui é baseado na minha experiência, tá? Sim. Outra coisa também, eu falei da conta, né, amiga? Que é bacana que as Falou. crianças fazem a compra. Aí tem as datas comemorativas, que é bem gostosa, né, amigos? Feriados. A Uhum. importância, uma curiosidade do ano letivo. Vocês sabiam que o ano letivo aqui o ano letivo aqui se inicia em agosto? É isso É. mesmo.
Pois é. O ano letivo aqui se inicia em Diferente da agosto. nossa, né? Porque o nosso Nosso inverno aqui calendário. é diferente também, né? Então, assim, da mesma forma que o nosso ano letivo começa lá para o Brasil, né? Fevereiro, geralmente uma semana, última semana de janeiro, e vai até aí tem as férias ali de julho, depois volta, né? E tem junho e julho, né? Dependendo da escola, e depois volta, né? E termina o ano em dezembro, vamos dizer assim, né? Novembro, Yeah. dezembro. Uhum, Aqui uhum, é ao contrário, mas porque as nossas estações do ano, né, primavera, verão, inverno uhum, e outono, elas são diferentes. A gente está no oposto, né, do Brasil, vamos dizer. Então, o Brasil agora uhum. é verãozão ainda lá para o Brasil, né? Para a gente aqui nós estamos no inverno. Então, a escola faz esse começa em agosto e termina em maio, porque maio é o nosso season aqui do summer, né? Onde a gente entra ali É. primavera, verão, né? Uhum. Então, é aonde a gente consegue, né, que tem essa troca também aí que acaba casando de uma certa forma. Mas enfim, é isso que a gente passou bastante informação nesse É. episódio. A gente falou sobre a questão de como matricular, o desafio emocional, né, das crianças aí, que foi um É. desafiador, mas eles conseguiram conquistar. Falamos sobre a questão dos ônibus, das matrículas, a importância da carteirinha de vacinação, para que você Vacinação, consiga fazer, gente, né, muito importante. um registro aí das crianças na escola. Falamos sobre a importância das notas da escola. Charter School não fornece ônibus, a escola pública sim. Os benefícios dos materiais escolares, assim, é muito bom, mas assim, vai. Gente, aqui nos Estados Unidos, americano pechincha, pechincha. Ninguém compra, assim, a não ser que você tenha Peixe. muita grana. A galera aqui adora um desconto. Então, vá no Dollar Tree, vai na Five Below, não tem vergonha alguma. Eu sei que lá no Brasil tem gente que tem vergonha. Ah, eu fui na loja do 99, na época, né? Era na loja do 99, o pessoal ficava com vergonha. Aqui não, a Exato. galera vai mesmo, até para ir no cinema. Curiosidade, assim, rapidinho aqui, pra gente fechar. Quem vai no cinema aqui, gente, é muito difícil quem compra pipoca no cinema, tá? Geralmente, perto de um cinema aqui nos Estados Unidos, tem um Dollar Tree ou um Five Below, perto do cinema. Então, o americano em si, ele chega mais cedo, ele vai no Five Below, vai no Dollar Tree, compra salgadinho, compra pipoca, compra guaraná, compra água, chocolate, as coisas, põe tudo na bolsa e entra no cinema. Não, não, é muito raro, é só quem tem muita grana ou quem é gringo que vem no cinema para comprar pipoca. Só quem tem mentalidade de outro Aí, tá país que vendo? geralmente faz isso. Americano não faz. Meu marido, se eu falar que eu vou no cinema, é sempre, nós vamos mais cedo para passar no Five Below, não sei o que, não sei o que, para pegar e entrar, porque é esse que é geralmente a mentalidade aqui. Então, assim, não tenho vergonha mesmo de pechinchar, de esperar, de fazer as coisas quando o financeiro fala mais alto, né? Aí falamos da questão da alimentação. Eu tô só resumindo, amiga, pra gente fechar, porque eu sei que o nosso tempo já deu. E a gerente de Aham, projetos não, aqui tá tranquilo. tentando manter Mas a só gente no pra horário. gente, pra mim enaltecer só uma coisinha. Gente, quando eu falei de material tax-free, material inclus o uniforme escolar, os eletrônicos, principalmente eletrônicos. As crianças usam muito fone, amiga. Precisava falar isso. É uma curiosidade. Muito As crianças usam importante. muito fone porque eles usam muito computador. E Eles fazem computer. Então, assim, é tudo isso incluso, não é só o material ali, as coisas de limpeza, de lápis. Não, gente. É incluso eletrônicos, Uhum. uniforme, tudo isso é incluso. Então é bacana. E é isso que a Outra papai está coisa que é falando legal, mesmo. amiga, falando nisso, você falou do número de estudante, eu lembrei. Por exemplo, tem lugares até que as pessoas ganham desconto até na mensalidade. Que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, na universidade aqui, eu tinha conta no Amazon Prime, por exemplo, que era 50% de desconto. Porque eu Uhum. era estudante da universidade, ou seja, eles fazem outras plataformas, né? Elas te dão acesso, às vezes, o nosso RG escolar, vamos dizer assim, ele dá Exato. acesso até outras coisas. Então, por exemplo, se você for comprar um computador, a Apple dá desconto, se for ligado, se você tiver o student number, você paga mais barato. Se você Os for fazer museus que você visita, museu, eu tem levei meus várias filhos, tem coisas. desconto. Exatamente. Então, assim, é muito, muito interessante essa questão. Você consegue muitas coisas, né? E coisa que, às vezes, por exemplo, no Brasil, você consegue lá talvez uma meia no cinema, meia, né? Meia para entrar no cinema, mas não, às vezes não tem tanto
essa flexibilidade com outras plataformas, outras coisas. Então, aqui, que a Aline falou, é a questão dos eletrônicos, o fone de ouvido, se você vai comprar um computador, se você levar, falar para sua criança levar o RG, você consegue. Então, assim, Aham. vale muito a pena a gente explorar todos os benefícios disso. E acho que é isso, né, amiga? É, Não tem mais muito, assim, tem muita coisa para a gente falar tem sobre esse muita assunto. Eu acho que coisa, daria inclusive, muito assunto, mas é, por vou hoje acho que a fechar, gente deu. vou fechar falando, o Murilo não tinha tido essa experiência de buzz. Inclusive, vai ter um vídeo lindo mostrando ele Ai, que falando. lindo. Porque ele Murilinho. falou, mamãe, por favor, deixa eu ir de bus, porque a Ana e a Alice sim tiveram a experiência, mas logo Aham. depois eu comecei a levar e buscar. Nada contra, porque eu mesma, Sim, né, e a Ana fala mesmo, mãe, eu prefiro que você faça isso, então ok. Mas o Murilo falou, deixa eu ter essa experiência, mamãe, ele tá sim. tendo, ele tá amando. Então, Ai, que assim, bonitinho. para ele é É menino, maravilhoso, né, ele ama. amiga? Vem ele que é É. menino. Então, você que é mãe também, tá aqui, por mais protetora que seja, é seu filho, mas deixa passar por experiência, principalmente se eles pedirem, deixa eles passar por essa experiência do Buzz, é muito legal mesmo. Eu vou lá no ponto buscar, que é dentro do condomínio mesmo que o Buzz para, então eu vou Que lá, bonitinho. pego, Eu sempre Mas é vejo isso. os videozinhos, amiga. Aí o Murilo indo de patinete lá no ponto de ônibus, às Ai, vezes, ou não sei o quê, todo feliz da vida com a mochilinha dele sim, nas costas. Ele é muito exato, fofo. é uma Ai, fase. gente, Mas é que isso. lindo. Eu sou ainda aquela mãe que prepara a lancheira, mesmo que a escola fornece lanche, eu preparo a lancheira, eu preparo tudo. E você? Eu quero saber a sua experiência aqui nos Uhum. Estados Unidos. Você também prepara a lancheira? Ou Sim, você só mantém o lanche da escola, manda o dinheirinho e tá tudo bem? Ah, sim. garrafinha d'água. Tem água também, mas eu prefiro mandar a garrafinha até. É muita. Gente, é um complexo, é muita coisa, mas eu quero É, aprender também com vocês. Eu falei aqui com sim. base na minha experiência. Eu quero ouvir a de vocês também, tá? É E isso é aí, isso, gente. Pampam. Espero ter ajudado as mamães. Maravilhoso, né? Eu adorei esse episódio. Até eu, assim, adorei porque eu revivi bastante história da minha época de au pair, preparando as lancheiras, fazendo todas as coisas, sendo voluntária na escola. Então é bonitinho escutar tudo isso. Me deixa com a bochechinha até rosada, assim, ó, de emoção. Exato, Mas é exatamente isso. isso. Ai, gente, obrigada, Um Aline. beijo. Obrigada, Fica com esse nosso maravilhosa. episódio maravilhoso. Qualquer Obrigada. dúvida, Brasileiros, por favor, manda comentário, vai lá no YouTube, assiste e se inscreve no nosso canal, compartilha, traz mais gente, ajuda a sininho, eu tô aqui, gente. é o sininho. Ô, Thay, põe um sino aqui na minha mão, Põe vai, um sininho. o sininho do YouTube ali, ó, para o pessoal se inscrever no Sino é canal pra nosso. baixo, não é pra cima. É pra baixo, você bate o sino pra baixo ou pra Não, cima? então, geralmente eles põem em cima mesmo, assim, ó, porque é o sininho Então, aí aparece aquele botãozinho, subscribe. exato. É, subscribe. Então tá, é Beijo, isso. brasileiros. A gente se Beijo, fala na brasileiro. próxima. Mua. Tchau! Beijo, bye bye.